A minha opinião sobre isso é que religião é um grande problema. Outro dia o Caio Fábio ainda repostou um vídeo meu. 70% das pessoas que estão dentro das religiões estão adoecidas. Espiritualidade é uma coisa, que inclusive a ciência reconhece. Hoje tem um núcleo de estudo de saúde mental e espiritualidade na maioria das universidades, inclusive conversava com um professor lá de Araxá, um psiquiatra, lá tem um núcleo de medicina, psiquiatria e espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa, transcendência é uma coisa, religião é outra coisa. Religião é uma interpretação de algum código, seja ele o Alcorão, seja ele a Torá, seja ele a Bíblia, e é uma interpretação humana, com uma criação humana, com um rito humano que leva pessoas ali para dentro e que tem alguém que interpreta. Por isso eu acho religião complicado. Eu não recomendo e nem falo para não ir. Eu só acho complicado. Porque dentro das religiões é pregado um Deus que você nunca está pronto para ele. Você sempre tem problema. Você sempre está a desejar. E isso para nossa saúde mental é um cupim. Com o tempo se adoece. Não dá para conviver num lugar ou com uma pessoa que você está inapto o tempo todo. Que você peca o tempo todo, que você erra o tempo todo. Isso adoece a gente. E a gente vai entrando num grau de vulnerabilidade que fica fácil ser manipulado. Vou falar uma coisa aqui que vai parar a internet, mas tá tudo bem. Outro dia uma pessoa me falando sobre legendários. E eu especulando, né? Porque não pode falar muito, não sei o quê, porque a gente dorme pouco. Gente, quando você tem privação do sono, o seu cérebro entra num ritmo que a facilidade de absorção e de manipulação é gigante. Por isso que eventos de alguns PNL e de igrejas e de religiões promovem privação do sono. Porque quando uma pessoa fica muito tempo privado do sono, o cérebro dela começa a ter problema, a gente começa a entrar em neurofagia. Os nossos neurônios começam a bater pino. E aí você fica muito mais fácil de ser manipulado. Então, esse pra mim e aí não tô falando mal do Legendários, eu tô falando de uma situação específica. Agora a mesa é um corte. O doutor André falou mal do Legendários. É uma situação específica. Então, assim, eu vejo dentro das religiões uma vulnerabilização das pessoas. Pra que isso? A religião atua ou na compensação ou no medo. Pra que isso? Deus, o Deus que eu creio não é esse Deus. Deus não quer te convencer a ser bom pelo medo. Quando as pessoas justificam, por exemplo, a homossexualidade lá em Romanos, porque os idólatras, não sei o quê, os afeminados não irão para o reino dos céus. Ou seja, via punição. Isso não é assim, não funciona assim. Não Deus, na minha perspectiva do divino, com o Deus com o qual eu me relaciono, esse Deus não funciona na base da ameaça, na base da compensação, na base do fulano é melhor que Beltrano, na base da imposição. Então, religião para mim, ela erra, ela escapa nisso, e para mim é todas. Todas. Quando você vai ver algumas questões que vão deixar isso muito, muito fragilizado no ser humano. O Michel Foucault, que é um filósofo francês, ele fala: as religiões, os hospícios e as escolas atuam do mesmo jeito. E se você prestar atenção, ele fala isso no Ensaio da Loucura, no livro dele. Todas têm música, todas têm rito, todos têm uniforme, todos têm um jeito de funcionar, um modus operandi que vai vulnerabilizando as pessoas. E aí as pessoas vão entrando num nível que alguém passa a ser mediador entre você e Deus. Eu preciso de alguém que interprete a Bíblia para mim, eu preciso de alguém que explique a Bíblia para mim, ou o Torá, ou não sei o quê. E aí eu estou à mercê dessa pessoa. Lá na Idade Média, a gente vê isso no filme O Nome da Rosa, as Bíblias foram todas trancadas dentro de um mosteiro, né? E aí passava-se veneno no filme, nas páginas da Bíblia, e a pessoa passava a língua para passar a página e morria envenenada. É uma metáfora do que aconteceu um pouco na Idade Média, que é tentar conter os livros sagrados para não ter interpretações aleatórias. Hoje nós temos interpretações aleatórias e baseadas em interpretações aleatórias, manipula-se, adoece-se as pessoas, criam regras, criam situações. Eu depois que eu fiz Legendários, eu virei uma pessoa diferente, um homem diferente. Desculpa, mas eu não acredito. Desculpa, caráter a gente adquire, caráter não vem na sua vida da noite pro dia, não. E se você precisou fazer um encontro pra você virar homem, eu tenho minhas dúvidas. O caráter é formado até 12 anos?
Não tem uma idade certa, né? Porque caráter tem a ver com valores. Não tem uma idade muito exata, mas o caráter dos seus filhos, você tem filhos que idade? 10, 11, 35. Eu posso dizer que você está formado. Você tem um filho de 35? Tirou. Você foi pai com 10 anos, hein? Não, fui pai com 15, 16. Você tem 50 anos, Albertinho? 52. Mentira, ninguém fala. Não, ninguém fala. Você tem um filho de 35? Tem 32, na Que verdade. isso? Não, o caráter É aniversário dele hoje, oi. Não, não é possível. Aniversário todo mundo hoje. Aí não. Não, o dele é dia 20, hoje é 17, Sabe né? aniversário Nossa do filho, Senhora. Não, você é dia É 21, pedalada. dele é 21. Então, hoje é dia 17 aí. Né, Então, dia 21, voltando ao assunto, todo dia, eu mas acho dele é que 21. as religiões, em geral, elas pecam nesse sentido. A palavra religião vem do latim religare. Existe o homem, existe Deus, existe a divindade. Essa divindade ela pode ganhar qualquer nome, cada um acredita na sua. O objetivo da religião é o religare. Essa instituição tem que me levar para lá, para a divindade. Hoje, para mim, as religiões fazem é o desligare. Pois é, mas Nós aí estamos muito menos divinos do que se não estivéssemos na religião. Acho que é o pai da sociologia, Durkheim, né? Emile Durkheim. Ele Durkheim. fala que a religião ela tem a sua importância na sociedade porque ela acaba organizando as pessoas, né? E essa organização da sociedade é o que fez a gente prosperar, é o que fez a gente chegar até aqui. O ser humano é o animal que se organizou na natureza, né? E a religião cumpre um papel de fazer essa organização. Então ela é boa e talvez até necessária em algum ponto, né? Eu entendo que tem os críticos que falam que, cara, a religião só atrapalha a humanidade. Onde que tá o problema aqui? Será que o problema é na religião ou o problema é nas pessoas? O problema é na falta de consciência crítica. Você pode até ir para uma religião, mas você precisa ter consciência crítica. É igual comer peixe. Você tira a carne, deixa os espinhos, deixa a cabeça, deixa... Você precisa ir até... Você até pode ir, mas você não pode ir com a cabeça reganhada e tudo que o outro falar, você põe para dentro da sua vida. Senão você sai de lá uma pessoa... Primeiro que você sai um papagaio, ridículo, repetindo o que os outros estão falando. Depois que você sai um ditador, você sai de lá achando que só a sua religião salva, só a sua que é boa. Mas é isso que é pregado lá dentro, é reto. Ó, isso aqui é reto, isso aqui não tem outra interpretação. E aí você fala assim, o Emile Durkheim fala que a religião, de certa forma, ela ajudou a organização da sociedade. Mas o Marx também fala, a religião é o ópio do povo. Exato. Ela anestesia as pessoas. Exato. Claro que a religião tem algumas coisas muito boas, mas a religião tem algumas coisas que são muito dignas de questionamento. E eu não vou deixar de falar isso. Eu sou essa, eu falo o que eu penso, eu sou verdadeira, eu não vou deixar de falar isso. Eu vou na missa, mas eu faço peneira. Não é tudo que fala ali dentro. Outro dia eu tava numa missa e o padre falava isso, e minha filha, não, mãe, então eu tenho que vir toda missa. Que não ir na missa todo domingo é pecado mortal. Se você faltar uma missa é pecado mortal. Imagina, gente. Missa é encontro com Deus. Eu quero me sentir à vontade, eu quero ir por amor, eu não quero ir por medo. Não quero ir porque é pecado mortal. Aí no domingo é meu aniversário, jantou todo mundo, almoçou, as vozes estão lá em casa, 4 horas da tarde, todo mundo curtindo. Eu vou tomar banho rápido, mandar todo mundo embora porque eu tenho que ir pra missa, porque é pecado mortal. Para. Ah, mas Deus te deu 7 dias na semana, você não pode separar 1 hora pra encontrar De com coração, Deus? sim, por obrigação, não. De coração eu posso, quero e devo. E eu não separo só 1, eu separo 7. Agora, por obrigação, não. Por obrigação, não mesmo. Regras criadas por homem, eu dispenso todas. Eu penso o seguinte, você gostaria, você tem uma filha, como é que chama sua filha? Amandinha. A Amandinha. A Amandinha quer muito uma bicicleta, é o sonho dela. Você gostaria que ela falasse com a vizinha e falasse pra vizinha falar com você? Claro que não. O que você gostaria que ela fizesse? Ela fala direto comigo. Por quê? Porque a maneira correta é a maneira direta. Isso denota intimidade, não é? Sim, total. Deus, o ideal é a gente ir direto. Pra que a gente precisa de mediador? A religião, eu acredito na religião, na igreja, na missa, no culto, no candomblé, como egrégora. Reunião de pessoas com o mesmo objetivo para cultuar um Deus específico que cada um decidiu. E ali juntos nós estamos formando uma egrégora espiritual. Aí sim eu acredito. Essa é a perspectiva. Só para isso.
Se for pra ir ali, pra dar regra específica, não. E nem pra ser também representante de Deus. Se você não reza a semana inteira, se você não conversa com Deus, não vai ser lá na missa o padre rezando pra você que isso vai resolver sua vida, não. Ou você tem intimidade com o seu pai, ou você não tem. Mas não tem problema usar intermédio. Você já usou já. Você já rezou pra Nossa Senhora já. Não. Você tem sua santinha lá também. A intermediação dos santos pra mim não é um problema. Não é um problema. Não. Tá, o problema é o problema é a hora que a gente lida com o ser humano. É isso. Eu acho que a gente precisa conversar com Deus. Eu estava lá no Rio de Janeiro esperando o podcast com a Ana Beatriz e eu estava lá no mar olhando e no mar eu estava conversando com Deus. Falei, Deus, o senhor percebeu que eu nunca perguntei pro senhor por que o senhor levou minha irmã embora? Eu nunca cobrei nada do senhor? Falei, Deus, eu não perguntei porque essa pergunta não passou pelo meu coração. Eu sofri, eu chorei, eu fico triste, mas eu entendo que o senhor tem os desígnios do senhor e tá tudo bem. Eu entendo que o senhor enxerga muito mais amplo, que é um bate-papo. É um bate-papo. Às vezes, situações, sei lá, qualquer situação, às vezes eu tô numa festa tomando uma cerveja, eu converso com Deus. Falo, não, Deus, nós dois é doido mesmo, né? Nós tá aqui, ó, tô tomando uma cerveja, nós dois tá aqui trocando ideia, e eu rindo e contando pro senhor os trem que tá acontecendo. Deus, pra mim, é uma realidade. Ela não é uma realidade do domingo porque é pecado mortal. Se Deus é uma realidade de um domingo e tá preso a um culto, a um líder religioso, você não está se relacionando com Deus. Você está se relacionando com um protótipo de Deus. Deus não. Deus é na sua vida de segunda a segunda. Em qualquer situação que aconteça. Mesmo quando você não entenda. Se eu sofro, ele é Deus. Se eu sou feliz, ele é Deus. Se eu ganho, ele é Deus. Se eu tô pobre, ele é Deus. Se eu perco, ele é Deus. Se alguém morre, ele é Deus. Sabe, eu ando num conflito assim, eu não sei se esse conflito tá cada vez que passa me afastando da religião, sabe? Eu não consigo mais sentar com uma pessoa que olha um homossexual como um pecador, sabe? Tipo, você é um pecador na régua religiosa dele, pô. Exatamente. Ele não é evangélico, caramba. Exatamente. Se ele for evangélico, aí você fala pra ele que ele é pecador. Exatamente. Ele nem acredita na sua religião, pô. É isso aí. Ou você virar pra um cara que é um trans e falar assim, mano, você é um pecador. Cara do seu... Ou talvez até recente agora. O padre Júlio pegou uma transexual e abraçou, precisando de todo o cuidado. Não tinha, ninguém ajudava. Moradora de rua, tava vivendo de prostituição. Aí o padre Júlio abraça e fala assim, gente, isso aqui precisa de carinho. Isso aqui é ser humano, precisa de carinho, precisa da gente. Nossa, que absurdo! O padre tá acolhendo uma transexual. Isso aí precisa de orientação. Tem que deixar de ser transexual, é doente. Precisa ser tratada. É assim que as pessoas olham, velho. As pessoas não olham mais os outros como ser humano. Na régua religiosa delas. Não é religioso, é um morador de rua. Nem acredita no que você acredita. Quando eu tava no convento, Rodrigão, tinha uma rua de prostituição e eu falava assim, gente, eu passava de madrugada, eu falava, gente, alguém precisa ir lá falar de Deus pra essas pessoas. Mas eu falei assim, é muito jargão ir lá. Toda hora tinha alguém lá com Bíblia, mandando eles virar homem e falando de Deus lá pras prostitutas e pros travestis. Eu falei, não, eu preciso arrumar outro jeito de falar de Deus pra eles. Inventei uma pesquisa, fazia faculdade de filosofia, inventei uma pesquisa da faculdade. Quanto tempo você tá aqui? Você se prostitui desde quando? Você já teve parceiro? E fui com essa pesquisa e me apresentava na noite, lá na madrugada. Tudo bem? Tudo? Você tá aqui se prostituindo? Eu tô aqui com uma pesquisa, eu sou estudante da Universidade Federal, e fazia pesquisa. No final eu falava de Deus e falava assim, eu posso te dar um abraço? Eu ouvi histórias tão fantásticas. Teve uma senhora, 42 anos, ela estava se prostituindo na rua, já tinha 8 anos. Eu, depois, no meio do questionário, eu perguntava, qual a justificativa para você estar aqui se prostituindo? Essa senhora falou assim para mim, sabe, menina, na época eu era muito nova, eu tenho uma filha como você, e o sonho da minha filha era fazer faculdade. Ela não conseguiu entrar numa faculdade pública, ela faz faculdade paga. E eu consigo pagar com o dinheiro da prostituição. Eu não arrumei o emprego, porque todo emprego que eu arrumo, eu sou reprovada, porque eu tenho problema grave de coração. Então, eu não sou aprovada no exame admissional. Mas se Deus quiser, minha filha está formando. O ano que vem eu paro de prostituir. Teve um travesti que eu falei para ele, por que você está prostituindo? Ele olhou para mim e falou assim, eu estou prostituindo porque você não aceitaria eu na sua casa como faxineiro. Você aceita? Se você aceitar, amanhã eu tô lá na sua casa para limpar a sua casa como faxineiro. Você me aceitaria lá na sua casa? E todos, no final, eu falava assim, olha, fiz essa pesquisa, tudo, mas eu sou freira e eu vim aqui te dar um recado final. Eu queria te dizer que Deus te ama e que você é muito importante para Deus, sendo você quem você é. E abraçava todos. Todos, a hora que eu largava do abraço, estavam em prantos de choro.
Muitos falaram pra mim assim, moça, muitos homossexuais, a senhora é a primeira pessoa que vem aqui, fala de Deus pra mim e não me manda virar homem. A senhora tá falando que Deus me ama sendo eu do jeito que eu sou? Eu não preciso deixar de ser gay, eu não preciso deixar de ser travesti. Eu falava, não, Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama na sua manifestação existencial. Então o que faz isso são as religiões. Ah, tá lá em Romanos, tá lá. Tá, mas lá em Romanos também diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Também diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Também diz que os beberrões não entrarão no reino dos céus. E aí você senta em cima do seu rabo e vai falar dos homossexuais? Me poupe. Vai caçar serviço. Coloca sua vida reta. Faça tudo que está escrito na Bíblia antes de você esfregar a Bíblia na cara dos outros. Pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vive tudo. Depois que você viver tudo, aí eu te dou o direito de ir lá e mostrar Romanos para os homossexuais, mandar eles virar homem. Você não vive a Bíblia de capa a capa? Não dá conta. E tá lá pregando versículo para os outros, que a pessoa vai pro inferno porque ela é homossexual. Dá licença. Deus não tá a serviço de mandar as pessoas pro inferno, não. Jesus, que traz a nova definição de Deus no Novo Testamento, Jesus diz, Deus é amor. Foi assim que o Filho de Deus definiu Deus. Deus é amor, Deus não é julgamento. Deus não está a serviço de julgar as pessoas. Se dependesse das religiões, o céu estaria vazio. Porque as religiões querem esvaziar o céu. A gente nunca está pronto para o céu. Se eu bebo, eu não vou. Se eu falto na missa, eu não vou. Se eu sou gay, eu não vou. Se eu desejo não sei o quê, eu não vou. Então quem vai? Ninguém vai, então, hein? Ninguém vai. Deus não está a serviço de julgar as pessoas. Deus está a serviço de amar as pessoas. Para mim, a regra é essa. Deus vai dizer assim, o quanto nós nos permitimos amar e o quanto nós aceitamos esse amor. Nós somos imperfeitos, nós vamos ser imperfeitos para sempre. Se o meu caso não é a homossexualidade, o meu caso são outros. Os meus pecados são outros. Por que o pecado da homossexualidade pesa mais que todos os outros? Por que a gente mete o dedo na cara das pessoas como se isso fosse um grande problema? Dá licença, vai se preocupar com a sua vida, vai se preocupar com a sua sexualidade. Resolva ela bem resolvido, seja homem ou mulher dentro do seu casamento, vai ser fiel, vai viver sua vida, cuida da sua. Que muitas vezes tá com problema, hein? Muitas das vezes tá com problema, né? Dá licença. O Leandro Carnal, que é um querido também, fala comigo na internet, falou essa semana sobre isso. Gente, todo mundo dá palpite pra mim. Ele falou, dá palpite de como eu devo vestir, o que eu devo falar, onde eu devo ir, o que eu devo comer. Ele falou, como é que vocês dão conta, gente? Porque eu custo a dar conta de cuidar da minha vida. A minha já é muito. Eu também. Eu custo 24 horas é muito para me cuidar, é pouco para eu cuidar da minha vida. Como é que você ainda tá preocupado com a vida dos outros? Ah, o fulano é isso, o que você acha? Eu não acho nada, eu não tenho tempo para achar. Eu custo dar conta de achar sobre a minha vida. Não, dá licença. Eu não tenho um pingo de paciência com esse discurso religioso que segmenta as pessoas. Igreja tinha que servir para conduzir as pessoas a Deus. Igreja é religare. Religare tinha que ligar, não tinha que desligare. Igreja que fala que o homossexual não vai para o céu é desligare. Não é religião, é desligamento de Deus. Você abre uma instituição para você desligar as pessoas de Deus? Ó, você é gay, você não vai. Você faz isso, você não vai. Você não vai na missa, você não vai. Perdeu a função, hein? É igual outro de uma pessoa, uma crítica lá na internet. Porque esse instituto da doutora Andréa Vermont forma milhares de pessoas, isso é um absurdo. Eu tenho uma escola de psicanálise há 20 anos, nunca formei ninguém. Que discurso de maluco é esse? Isso prova mais de você do que da Andréa. Que discurso de maluco é esse? Você se sente feliz porque você tem uma escola e não forma? Então, qual que é a vantagem de você ter uma escola que não vai... Você se sente feliz porque você tem uma religião e a sua religião não liga? Ela desliga? É isso mesmo que você tá me falando? Você é conversa de doido. Você é doido que tá conversando. Tá doido. André, por isso que eu gosto de conversar com você. Sai você fora. Real mesmo. É isso mesmo. Mas eu vou te falar, eu tenho que ficar aqui pra enfocar ela de novo.